Olá, alunos! Tudo bem? Esta aula nós vamos corrigir a semana 1 do 7º ano do PET do volume 6, tá? Ela irá falar sobre plano cartesiano. Assunto que vocês já viram, muito tranquilo de estar fazendo. Então, vamos lá para a nossa primeira semana. A professora de Gilberto está jogando com seus alunos um jogo que ela chamou de Doce Batalha Naval. Ela desenhou um plano cartesiano no quadro e sorteou cartões com pares ordenados para a turma. Cada aluno que marcar o ponto correspondente ao par ordenado no plano cartesiano ganha uma bala. Ajude Gilberto e seus amigos a marcarem os pontos e ganharem seus doces. Comece desenhando o plano cartesiano e em seguida marque seus pontos. Utilize a malha quadriculada abaixo. Na malha de vocês aí, eu fiz aqui, não tem o eixo, tá? Então, eu sugiro que vocês façam os eixos. Aqui é o eixo X das abscissas, Y das ordenadas. Para cada coordenada ou par ordenado, a gente sempre lembra que primeiro é o X e depois o Y. Aqui, nesse par ordenado, eu vou chamar de A, o menos 1 e 0 eu vou chamar de B, o 3 e menos 4 eu vou chamar de ponto C, e o menos 2 e menos 3 eu vou chamar de ponto D. Então, agora, nós vamos aqui na malha e vamos marcar. Porém, a malha, ela não está com a escala. Vocês podem utilizar a escala que vocês quiserem. Então, vocês podem usar de 1 em 1, ou vocês podem usar, por exemplo, de 2 em 2, para estar marcando na malha, tá? Eu vou trabalhar com vocês aqui de 2 em 2 para ficar maior. Então, olha só, eu vou usar essa escala, que é 1, 2, 3, 4. Acho que aqui vai ser suficiente. Menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Se vocês utilizaram de 2 e 2 no eixo do X, vocês também tem que utilizar no eixo do Y, tem que ser na mesma escala. Pode fazer de 3 em 3. Aqui subindo, 1, 2, 3, 4. E descendo a mesma coisa, menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Então, cada unidade nossa vai ser de 2 em 2. Vamos marcar primeiramente o ponto A. Então, o ponto A, ele é de abscissa, né? O X valendo 2 e o Y valendo 3. Então, nós vamos começar aqui no 2 e vamos caminhar em direção ao positivo do Y, até chegar no 3. Então, vai ser 2 e 3. Então, aqui, ponto A. O ponto B, menos 1 e 0. X menos 1 e Y 0. Quando acontece isso, eu tenho o valor somente de X, ele vai ficar em cima do eixo de X. Então, ele vai ficar aqui, ó, ponto B. O ponto C, 3 e menos 4. X valendo 3 e Y menos 4. X valendo 3 e Y menos 4. Então, a gente vai caminhando até chegar aqui no menos 4. Ponto C. E ponto D, menos 2 e menos 3. X menos 2, caminha até aqui no menos 3 do Y. Ponto D. Então, tá aí. Então, com isso, nós colocamos os nossos, pares ordenados dentro do plano cartesiano, tá? A escala, como não veio, vocês poderiam escolher a escala que vocês quisessem. Eu coloquei aqui de 2 em 2 para dar um espaçamento. Porque de 1 ia ficar bem apertadinho. Vocês podem fazer de 3 em 3, não tem problema. Ok? Próximo. Na figura a seguir, temos um recorte de um layout de uma planilha do Excel. Nele consta uma lista de compras feita por uma família pernambucana.
Nessas condições, relacionando as colunas e linhas, nessa ordem, indique as coordenadas da posição da célula no Excel, colunas e linhas, que está o azeite, tá? Então, aqui nós temos coluna A, B, C, D e E as linhas. É como se a gente tivesse o quê? Em um eixo, tá? Então, representando, olha, nessas condições, relacionando as colunas e as linhas da planilha nessa ordem, então, nós vamos começar coluna e linha. Então, aqui nós vamos ter nós teremos coluna azeite. Azeite, tá aqui. Primeira coluna, depois a linha. Coluna C, linha 3. Frango. Frango aqui. Coluna E, linha 5. E, linha 5. Refrigerante. Aqui, coluna B, linha 3. Coluna B, linha 3. Por que que a gente está colocando a coluna primeiro? Porque aqui pediu, olha, relacionando colunas e linhas dessa planilha nessa ordem, tá? Tá pedindo para indicar as coordenadas. Próximo. Questão 3. No mapa mundi a seguir, temos a localização geográfica de 2 lugares que estão representados pela letra A e B. Identifique as coordenadas geográficas desses lugares, a partir dos conceitos estudados sobre o plano cartesiano. Observe os números laterais, eles indicam onde construir o plano cartesiano. Então, aqui nós temos o mapa e aqui algumas coordenadas. Porém, nós vamos primeiramente identificar aonde que está o ponto de origem, né? A origem nós vamos pegar aqui no eixo 0 e 0. Todos os valores antes, nós vamos ter eles o quê? Negativos. Antes do 0, valores negativos, positivos, e aqui abaixo do 0 também valores negativos. Então, agora a gente vai identificar o ponto A e o ponto B. A coordenada do ponto A, lembrando que é sobre os conceitos de plano cartesiano, então é x primeiro e y depois. X e y. Então, aqui, de acordo com o gráfico, nós temos um x, tá? Valendo menos 80 e um y valendo 40 positivo. Então, ponto A, menos 80 e 40. Ponto B, nós temos um x negativo também, que é menos 40, e um y também negativo, menos 20. Então, ponto B, menos 40 e menos 20. E o ponto A, vou reescrever aqui para vocês, menos 80 e 40 positivo. Menos 80 e 40, tá? Então, tá aí as coordenadas do ponto A e do ponto B. 4. Desenhe o plano cartesiano na malha quadriculada abaixo e em seguida localize os pontos. Eu trouxe uma outra malha porque aquela estava bem apertadinha, mas vocês podem fazer na escala que vocês quiserem. De 1 em 1 quadradinho ou de 2 em 2, tá? Então, vocês escolhem aí. Ponto P, menos 3 e 4. Sempre começando com x, menos 3 e 4. Ponto P. Ponto M, depois a gente vai colocar os quadrantes. Ponto M, x0 e y menos 5. Se o x é 0 e a gente tem valor de y, então significa que vai estar sobre o eixo
do y, ponto M. Vamos identificar os eixos aqui, x e y. N, menos 4 e menos 6. Menos 4 e menos 6. Ponto N. K, 5 e 0. Valor de x é 5 e de y é 0. Então, vai estar sobre o eixo do x. K. L, menos 1 e menos 3. Menos 1 e menos 3. L. J, 6 e menos 3. Então, começa no x6 e vai até o menos 3. J. I, 2 e 5. Ponto I, 2 e 5. Então, vai estar aqui em cima. E H, menos 2 e 4. Menos 2 e 4 positivo. Aqui. H. Pronto, então aqui nós já localizamos os nossos pontos. Vamos relembrar aqui os quadrantes, sempre no sentido anti-horário. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então, agora vamos marcar os quadrantes. O ponto P, segundo quadrante. O ponto M, ele vai estar sobre o eixo Y. Eixo Y. Ponto N, terceiro quadrante. Ponto K, em cima do eixo do X. Então, a gente escreve eixo do X. L, menos 1 e menos 3. Terceiro quadrante. J, 6 e menos 3. Quarto quadrante. I, 2 e 5, os dois positivos. Primeiro quadrante. H, x negativo e y positivo. Segundo quadrante. Então, o que vocês podem analisar aqui, né? O primeiro quadrante, eu vou ter um x positivo e um y positivo, mais e mais. No segundo quadrante, o que nós vamos ter? Olha, segundo e segundo. Eu vou ter um x negativo e um y positivo. No terceiro quadrante, nós iremos identificar um x negativo e um y negativo. Olha aqui. Ponto N e o ponto L. Então, é um x negativo e um y negativo. E no quarto quadrante, o que a gente identifica? Um x positivo e um y negativo. Deixa eu melhorar aqui. No primeiro, um x positivo e um y positivo. Ok? Então, tá aí a correção da semana 1. Quem tiver alguma dúvida, pode ir lá na nossa aula introdutória. O link vai estar na descrição do vídeo. Tá? Se inscrevam no canal e aguardo vocês. Abraços, até a próxima.